Fala pessoal, hoje a gente vai fazer um videozinho bem rápido, espero, sobre malha de navegação, né? O Nav Mesh. A ideia da malha de navegação, do Nav Mesh, é exatamente você, anteriormente ao jogo, né? Anteriormente ao build do jogo, definir uma malha navegável no qual determinados objetos, que na verdade vão ter uma componente chamada Nav Mesh Agent, que a gente vai ver daqui a pouco, né? O agente aqui do Nav Mesh, o agente da malha de navegação, vai utilizar exatamente essa malha para poder se locomover, se deslocar, ok? Se deslocar e também mexer na própria orientação do objeto. Lembrando que o Nav Mesh Agent, como eu falei para vocês, ele vai ser construído, né? O Nav Mesh, perdão, a malha de navegação vai ser construída anteriormente à build do jogo. Porém, também o sistema de navegação que o Unity oferece, ele também trabalha não só dessa maneira mais global, de falar qual que é a malha de navegação, qual que é a área navegável, né? Ele também trabalha de maneira local. Como assim, Diogo? Se por acaso dois agentes que estão usando essa malha de navegação chegarem próximo, existe aí um sistema em tempo de jogo, né, que vai estar trabalhando, né, a não colisão desses dois objetos, okay? Desses dois agentes. E também a gente vai ver no futuro que também a gente pode adicionar objetos dinâmicos, ok? Que aí não faz sentido realmente dessa malha de navegação pré-computada levar em conta objetos dinâmicos, mas tem jeito também, sobre essa perspectiva mais local, da gente colocar obstáculos que se movem e os nossos agentes aí também, controlados pela ferramenta de navegação, também possam estar evitando esses objetos dinâmicos. Mas hoje a gente vai fazer mais simples, ok? A gente vai tratar realmente como fazer essa malha de navegação e como a gente pode utilizar essa malha de navegação para movimentar um agente. No caso aí vai ser o nosso enemy. Eu vou chamar aqui, já criei um scriptzinho, então lembrando, esse projeto eu chamei de Nav Mesh Basic, e já criei aqui um scriptzinho chamado Enemy Controller, ok? Antes de mais nada, vamos fazer aqui um cenário hiper básico. Pode ser um plano. Então, o Nav Mesh Agent, o Nav Mesh, a ferramenta de navegação, ela vai gerar, na verdade, uma malha navegável baseada numa malha que é renderizada, ok? Então, de acordo com uma malha, ele consegue, então, e obviamente você setando algumas coisas, ajustando alguns parâmetros, ele consegue criar, então, uma determinada malha de navegação. Então, aqui eu vou criar um plano, no caso, esse plano, ele vai ser o nosso chão. Então, vou criar só aqui rapidamente, um materialzinho. Ficar um pouco mais fosco. Perfeito? Esse plano a gente pode aumentar um pouco de tamanho. E a gente também pode estar colocando alguns obstáculos nesse plano. Não precisa ser parentado, na verdade. Ele vai dar a escala. Vamos colocar aqui uma... Okay. Um pouco mais... 50, muito, 25. Ok. Uma altura... 2.
grudar no chão. Aplica esse material aqui também. E por fim, eu vou criar aqui uma espécie de labirinto. Bem fácil de solucionar. Perfeito, esse é o nosso cenário. Eu vou colocar rapidamente isso aqui dentro de um objeto de jogo, para poder agrupar, e posteriormente eu vou criar o nosso player. Vai ser um cubo. Então, vamos fazer uma cápsula, né? Beleza? Essa cápsula eu vou também criar um material. Perfeito. Então a gente já salvou a cena. E o nosso player a gente vai criar uma lógica para ele. Ele não vai ser movido a rede de bar, como a gente fez. Quem vai, na verdade, movimentá-lo, como eu falei para vocês, vai ser o agente da malha de navegação, o NavMesh Agent. Então a gente vai ver aqui posteriormente que o nosso inimigo, a gente vai adicionar nesse rapaz o NavMesh Agent. Ok? Por enquanto a gente não vai comentar muita coisa. A gente pode, na verdade, brincar um pouquinho com a velocidade, que ele vai até determinado ponto, aceleração, velocidade angular, ou seja, quanto rápido ele vira. Se ele vai parar exatamente no ponto de destino, ou ele vai parar com uma determinada distância. Então, os parâmetros, posteriormente, a gente vai avançando conceitualmente. Okay? Então, a gente vê que ele já fez aqui uma outra coisa, um outro gizmo, né? Diferente do Capsule Collider, okay? Exatamente referente ao NavMesh Agent. Bom, para esse cara caminhar, ele vai precisar, na verdade, de uma malha de navegação. Okay? Então a gente vai agora na ferramenta aqui em Window AI Navigation. Então, novamente, também a gente tem alguns presets aqui para poder modificar. Só que por enquanto a gente não vai mexer, a gente vai focar exatamente nessas duas abas aqui, o Object e Bake. Okay? O objeto eu vou falar exatamente quem que é, quais são as malhas que vão ser utilizadas para o cálculo da malha de navegação. Então eu vou selecionar todo o cenário, okay? Tirando obviamente o inimigo. Vou selecionar aqui o Navigation Static, falando que ele é estático para a malha de navegação, okay? Eles não se movem. E especificamente esses 3 cubos eu vou colocar que eles não são walkables, eu vou colocar not walkables. Okay? Vou agora aqui no Bake e eu tenho algumas coisas que eu posso estar mudando. Okay? Vou dar aqui um Bake rapidamente, para vocês verem. Está vendo que vai surgir aqui uma malha azul, que já está levando em conta então esses obstáculos, e também ele está levando em conta tem aqui um intervalo em relação ao final da malha e a malha de navegação. E vocês vão ver que vai ser, por exemplo, dependente a esse raio do agente. Por exemplo, se eu colocar aqui o raio do agente 5, estou falando que o agente é muito gordinho. Okay? Isso vai afetar diretamente. Eu vou colocar 2, vai afetar exatamente essa margem.
Vou voltar agora para o valor que estava anteriormente. Se você não quer que ele ande muito rente. Da mesma maneira, a gente pode criar portas, né? Ou seja, passagens com teto, e vai afetar exatamente a altura. Okay? Se a altura for muito baixa em relação ao que você colocar aqui, aquela região não vai ser colocada como uma passagem. Também você pode ter rampas e escadas, né? Então você pode também, aqui você vai falar para o NavMesh Agent, o NavMesh, perdão, o que é considerado rampa ou obstáculo, entendeu? Então se a rampa for maior que 50 graus, nesse caso, ele não vai gerar uma malha de navegação nessa rampa. Se o tamanho da minha escada, né, de cada degrau da minha escada, for maior que 0,4, também ele não vai considerar mais como sendo uma área navegável. Okay? Então isso aqui vai contemplar também rampas e escadas. Por enquanto eu não vou falar sobre isso. Isso aqui, principalmente, esse aqui, como está dizendo aqui, off-mesh, é quando você quer fazer links em malhas navegáveis, né? Ou regiões navegáveis, para pulos, por exemplo. Por enquanto a gente não vai mexer com isso. A única coisa que eu vou colocar aqui, ele também criar um mapa de altura, só para o player ter um movimento mais rente ao chão. Okay? Feito isso, a gente já consegue mandar ele para determinado destino. Então eu vou fazer o primeiro teste, vocês vão ver que é super simples. Eu vou criar aqui um target. Perfeito. Chama de target. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui no NController, vou colocar para a gente seguir esse target. Vou colocar aqui que eu quero ter acesso ao NavMesh Agent, a componente NavMesh Agent. Para tal, eu tenho que carregar aqui uma bibliotecazinha Unity Engine.i. E agora sim, ele vai reconhecer o NavMesh Agent. E o que eu vou fazer? Aqui no Start, perfeito? E aqui no Update, eu posso, por exemplo, simplesmente fazendo isso. Set Destination. Target.position. Então eu vou falar para o agente a todo momento, como o target ele se move, né? Então a todo momento estou falando para ele ir na direção do target position. Salvo. Não setei quem que é meu target aqui no N e nem coloquei esse script nele. Então vou voltar aqui no Inspector, NController, target, play. Então vocês viram também que ele ajustou até o forward dele, então ele ajustou a rotação. Se por acaso o target vai para o outro lado, a gente pode até ver ele decidindo até chegar nesse ponto.
quando a gente deixa a aba de navegação selecionada e o NavMesh Agent, o objeto que tem NavMesh Agent selecionado, a gente consegue ver essas decisões que o agente está fazendo, de acordo com a malha já pré-calculada. Então isso que é legal, né? Já tem todo aqui o processo, né, de calcular o mínimo caminho entre dois pontos e também de estar evitando esses obstáculos, ok? Facilitando bastante a nossa vida. Perfeito? Então, gente, esse vídeo vai ser bem curto. Eu vou fazer, na verdade, bem inicial. E em sala de aula a gente aprofunda mais um pouco. Beleza? Até mais.